chegando, o povo sedento, o povo, Senhor, faminto da tua palavra. E aqui estamos mais uma vez para te dizer: somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por tudo em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Um salmo bem simples, Salmo 118. Você pode abrir a sua Bíblia rapidinho. Versículo 28, 29. Aleluia. Glória a Deus. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. É simplesmente uma palavra de exaltação àquele que merece toda honra e toda glória. Temos uma máscara na nossa face, mas a nossa voz, aleluia, as nossas palavras de adoração ainda podem ser ditas, porque elas vêm do fundo do nosso coração. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque aqui dentro, aleluia, o nosso altar tem chama, o nosso altar está preparado, o nosso coração, aleluia, a nossa vida, aleluia, nós somos templo do Espírito Santo, está preparado, estamos cheios para continuar levantando a mão e glorificando ao Todo-Poderoso, aleluia. Glória a Deus, a ti, Senhor, toda honra e toda glória. Tempos difíceis, sim, tempos de medo, tempos até de angústia, tempos até de depressão, de pânico, tempos onde olhávamos o sol e parecia que estava tudo cinza, mas o nosso Deus, aleluia, oh glória, todas as manhãs nos levantava, oh glória a Deus, e nos dava ânimo, nos dava força, nos dava alegria e nos dava cantarabandarácia, momentos, aleluia, oh, de intimidade com Ele. E se você entrou aqui, glória a Deus, você ouviu muitas coisas, você viu muitas coisas, mas você, cantará-se, aleluia, entendeu que o agir de Deus, a peneira de Deus, aleluia, a forma de Deus, a sacudida de Deus, a mão do oleiro foi poderosa na nossa vida. E quem mais vai ser? Quem vai ser agora a mesma pessoa? Quem vai ser? Xarabandarácia. Ninguém mais vai ser a mesma pessoa. Porque antes até falávamos que era o dono da vida e da morte, mas agora você sabe, eu sei que Ele é soberano e Ele controla todas as coisas. Agora com experiência, sabedores que Ele pode e faz no tempo e na hora certa. Aleluia. Por isso nessa manhã, agradeça a Ele. Seja uma manhã de gratidão, uma manhã de reconhecimento de tanta bondade e benignidade. E assim como o salmista reconheceu, aleluia, Deus, aleluia, Tu és bom em todo tempo. Reconheça isso, aleluia. Levante a sua mão, agradeça. Vamos agradecer, Rádio Cantarabandarácia. Já fala com Ele, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nessa manhã. Ah, Senhor, foram tempos de luto, foram tempos, Senhor, xeremandarácia, noites sem dormir. Mas, Senhor, ah, Deus, a intimidade fez toda a diferença.
Agora derrama a tua unção sobre este lugar. Estão aí os guerreiros neste lugar. Estão aí mulheres e homens totalmente dependentes de ti. Vem com a tua unção, vem com o teu poder, manifesta a tua graça neste lugar e receba, Senhor, a nossa gratidão. O que daremos a ti, Senhor, por tanto amor e graça? O que daremos a ti, alabaçobecandarácia, oh aleluia, pela cura? O que daremos a ti pela providência? Muito obrigada, meu Senhor. Receba, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu convido você a aplaudir mais uma vez a Ele. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E a nossa alma está cheia. Nossa alma, aleluia, quer adorar o Senhor. Você quer? Reconhecendo a sua bondade. Tivemos um luto sim na nossa igreja. Mas nós entendemos que tudo está no controle dele. Quantos tiveram Covid nesse lugar? Nem que seja uma febre teve. Mas olha aí você, aleluia. Dá uma olhadinha aí para o lado. Só fala para ele, que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Oh, aleluia. Que emoção estar neste lugar. E eu louvo a Deus pela sua vida. Canal de bênção, canal de amor. Oh, glória. E nós queremos agradecer pela demonstração de amor. Muito obrigada de carinho. As palavras, os gestos, as orações. Muito obrigada, irmãos. Muito obrigada. Que o Senhor te abençoe. E que cada culto aqui seja realmente o mover do Espírito Santo de Deus. Em gratidão àquele que merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Vamos adorar o nosso Deus. Grupo Manaim. Podem sentar, queridos.
pode ficar de pé? Glória a Jesus, aleluia. Vamos adorar ao Senhor, vamos exaltar ao Senhor. Mas antes eu gostaria que você levantasse suas mãos e começasse a agradecer ao Senhor pela sua bondade e misericórdia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. E o povo se abalou e a nação se abalou, mas reconheceram que sem Jesus não chega a lugar nenhum. Deus está neste lugar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Diga para ele: Senhor, obrigada, tu és o meu fôlego, Deus. Dizer que tu és o Senhor. Oh, aleluias! E tiveram que se dobrar, meu irmão, porque só Ele pode fazer um grande milagre nessa nação. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Fala pra ele, renda-se a ele. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, Justiça e igualdade. é justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, aleluia! A tua igreja te adora. Você pode aplaudir ao Senhor? Os reinos se abalam, nações desesperadas, famílias chorando, mas a fidelidade dele continua para sempre. A bondade dele continua para sempre. Ele é justiça. Ai, ele é justiça, sim. Ele é igualdade. Ele abalou, né, Denise, a nação para que pudessem se render. Lá no teu quarto, quanta intimidade, hein? Lá no teu quarto, na tua cozinha, na tua sala, no teu banheiro, onde você estava, quanto você entendeu quem é você sem Deus? Meu irmão, Deus é soberano e a palavra dele sempre será a primeira e a última. Vamos adorar ao Senhor. Aplauda mais uma vez. Não canse de aplaudir, você está vivo. Glória a Jesus. Xarabadacaramanássia. Ribadabadabá. Quantas guerras, irmãos. Quantas noites sem dormir. Você não está aqui? Deus, o nosso Deus, mostrou para mim, para você e para a igreja do Senhor que com Ele nós somos maioria e nós podemos vencer qualquer batalha. Quantas experiências, quantas choros. Esqueça tudo isso. Agora é viver a adoração e o milagre do Senhor para as nossas vidas neste tempo, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, Ele está neste lugar. Cante. Meu louvor e adoração, aleluia, cante.
são somente para ti, Jesus. Meu amor, Senhor, e gratidão ao Senhor nesta manhã eu quero oferecer ao Senhor. Diga para Ele: tu és exaltado, Senhor. Exaltado, Rei dos Reis, não há outro Deus. Canta, canta. Eu te adoro, eu te adoro. Aleluia, transportes para o sobrenatural. Deus da minha salvação. Eu te adoro, Senhor, eu te adoro. Eu te adoro, eu te adoro. Deus, Deus da minha salvação. glória a Deus. Uma igreja mais forte, uma igreja mais compromissada, uma igreja rendida ao Senhor. Este é o tempo que o Senhor está fazendo. Impactar este mundo, meu irmão. Você impactar este mundo. Meu louvor e adoração Aleluia. são somente para ti, Jesus. Meu amor e gratidão Ao Senhor eu quero oferecer. ao Senhor eu venho oferecer. Exaltado, Rei dos Reis, não há outro Deus. Eu te adoro, eu te adoro. Te adoro, Deus. Deus da minha salvação. Eu te adoro, eu te adoro. Deus da minha salvação. Conquistastes vida lá na cruz, para que eu possa viver. Tua palavra me sustenta, para que eu possa vencer. Conquistaste vida lá na cruz, pra que eu possa viver. Tua palavra me sustenta, pra que eu possa vencer. Conquistaste vida lá na cruz,
Mas eu bem sei que a minha vida está e nesse tempo de crise aqui na terra, o céu estava trabalhando em nosso favor, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Creia, meu irmão, porque Ele vive. Temor não há, temor. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive em céu. Aplauda o Senhor, pastora Silene. Glória a Jesus, pastor Domval. Glória a Deus, aleluia. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amados, nós fizemos uma inscrição no YouTube e nós precisamos que os irmãos venham aderir, que a gente precisa de mil inscritos para que possamos passar os nossos cultos no YouTube, né? Nós distribuímos no grupo, quem viu aí, quem inscreveu já aí. Então a gente vai continuar, você aí, se você pode compartilhar. Enfim, a gente precisa de 1000. A câmera está instalada ali e aí vai ajudar quem é grupo de risco, enfim, que estiver em casa, vai poder ver pelo YouTube e também pelo Facebook também, né, o Rafael? Pelo Facebook também, né? Também, aí vai ver direto o culto. Então, quem é grupo de risco também vai ver em casa. Então, você, por favor, se inscreva. Já foi passado pelos grupos aí. Se inscreva para que a gente atinja 1000 inscrições, aí a gente tem o direito já de transmitir os cultos diretamente pelo YouTube e também pelo Facebook direto, tá? Então tá ali a câmera, já está instalada, tá bom? Amados, a igreja, antes da pandemia, a igreja orou pela Elisiene, é isso mesmo, Elisiene, né? Que é a mãe da Giovana, está agradecendo a Deus, oferecendo esse culto de ações de graça pela recuperação da sua filha, né? Tá aí, fica em pé, quer dizer, não tá a menina, né, por causa aqui, mas tá ali, isso, pode ficar de pé só para ver, isso, tá agradecendo a Deus pelas orações, Deus abençoou, glória a Deus, glória a Deus. Então, irmão, Deus tem feito milagres nesse lugar e vai continuar fazendo em nome de Jesus, amém? Amados, nós vamos deixar para o final, eu peço os obreiros aí, né, os obreiros atentos, mais um pouquinho, nós vamos deixar para o final para recolher os dízimos e as ofertas, né? A gente temos pago a contas, né, mas algumas ficaram para trás. E a gente precisa pagar essas contas
Muita gente depositou em conta corrente da igreja, né? A igreja tem uma conta corrente, só que fica difícil como é que você vai pagar a conta com cheque, né? Então a gente pede aos irmãos, aqueles que puderem, né, trazer seu dízimo, a sua oferta em dinheiro, porque para pagar as contas é dinheiro, não adianta você pagar a conta com cheque, você não vai numa loteria, com cheque ninguém recebe. Então, algumas nossas contas ficaram para trás, priorizamos algumas, né, que é luz e a água ficou para trás. Agora essa semana eu paguei 4 contas de água, 2 daqui, 2 de lá, mas ainda estamos devendo água. Então, irmãos, eu peço aos irmãos que sejam fiéis no seu dízimo, na sua oferta, para a gente continuar mantendo a igreja de pé, mantendo a igreja funcionando, né? E nós temos outras contas para pagar que ficaram para trás. Nos desculpamos aí com Johnny Amorim, o missionário também, Cláudio Viana, que não pudemos depositar na conta deles. Teve uma vez que eu depositei na conta dos dois, mas muita coisa ficou para trás. Johnny Amorim teve que voltar para o Brasil por causa do financeiro, e também não conseguiu entrar no Timor-Leste, está em Minas. Enfim, está tudo aí de cabeça para baixo aí, por causa dessa pandemia aí no mundo, né? Então, irmãos, sejam fiéis no seu dízimo, na sua oferta. Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai abrir uma porta de emprego. Você que perdeu o seu emprego, nós vamos orar. Deus vai abençoar. Seja fiel, faça um propósito com Deus, porque temos contas a pagar. A luz, claro, mantemos a luz paga, né? Porque senão corta a luz e a gente não estaria aqui. Mas temos outras contas que deixamos para trás e precisamos acertar. Contas da convenção, contas da estadual, da nacional não foram pagas, da regional não foram pagas, e a gente precisa colocar em dia. Então, no final, eu acredito que já podemos até fazer, os diáconos, obreiros já podem recolher os dízimos, as ofertas. Já estamos aí num horário avançado. O nosso culto vai ser um culto breve. Por enquanto, irmãos, a gente não vai ter escola bíblica dominical. Mais para frente, nós vamos fazer classe única, mas por enquanto ainda não. Estamos vendo ainda aí a situação. Deixamos aí para abrir nessa data, porque o número caiu bastante. Eu vi essa semana, ontem, anteontem, 53% caiu no Rio de Janeiro, o número de infectados. Então, a gente deixou para essa data, para ter uma data mais tranquila, para todos virem à igreja. Tem igreja que tem, e já abriram uma antes, mas teve dificuldade. Mas nós estamos aí nessa data que vai ficar melhor para nós, tá bom? Amados, sem muita demora, abra a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, chamado Profeta Chorão. Os obreiros, por favor, pode passar, dízimo, oferta. Outra coisa que eu queria, infelizmente, dizer para os irmãos me perdoem. Eu terminei de pagar esse piso aqui, essa lateral, agora esse mês, parcelado, mas graças a Deus paguei, em nome de Jesus, não temos dívida em nada aqui, graças a Deus. Mas infelizmente, irmãos, eu peço que os irmãos me compreendam, mas todo o dinheiro da cadeira que os irmãos ofertaram, nós utilizamos para pagar as contas. Irmãos, me perdoem, tá? A gente não vai trocar essas cadeiras tão cedo. Todo o dinheiro que os irmãos ofertaram para a cadeira, campanha da cadeira e tudo, se os irmãos quiserem ficar à vontade de não dar mais o dinheiro para a cadeira, porque nós não vamos conseguir trocar as cadeiras, é um valor muito alto, e todo o dinheiro que a gente arrecadou da cadeira, a gente pagou contas, tá? Os irmãos, me perdoem, tá? Me perdoem, porque a gente teve que fazer isso, pagar contas, irmão. Então, o dinheiro que estava separado para pagar, investir nas cadeiras, nós abandonamos aí as cadeiras. Os irmãos não precisam doar mais dinheiro para a cadeira, porque a gente vai passar um bom tempo, a não ser que Deus nos abençoe aí de uma forma milagrosa, porque são 76 mil para trocar todas as cadeiras, e o que a gente tinha era aproximadamente 15 mil, por aí, eu não me lembro direito. A gente pegou e foi pagando conta, pagando coisas da igreja, pagando aí
o revestimento, que graças a Deus terminamos de pagar. Isso aqui já está tudo pago, graças a Deus, vidro, grade, tudo pago. Só faltou o revestimento, eu fui lá, paguei em 3 vezes. O rapaz da casa de material de construção, Pompeu, falou: pastor, paga depois. Eu falei: não, eu tenho que pagar, senão não durmo. Então, irmãos, me perdoe, tá? Estou perdoado. Infelizmente, irmão, me perdoe, mas a gente teve que usar o dinheiro para pagar as contas, tá? Foi uma medida urgente. Um dia a gente troca as cadeiras, Deus de alguma forma abençoa aí, a gente troca as cadeiras, mas vamos permanecer com essas cadeirinhas aí até um bom tempo aí, tá bom? Lamentações, capítulo número 3. Eu fico até constrangido de falar com os irmãos, porque era um dinheiro já separado para as cadeiras, mas numa guerra dessa aí a gente utilizou para pagar as contas. Estamos fazendo os relatórios devagar, muito complicado fazer relatório com essa pandemia, mas estamos fazendo relatório, reunindo as notas para justificar tudo isso, tá bom, irmãos? Lamentações capítulo 3, versículo de número 21. Lamentações capítulo 3, versículo de número 21. Todos acharam? Diga amém. Amém, graças a Deus. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que tenho e por isso confio nele. Amém? Glória a Deus. Outra coisa também, irmãos, o nosso notebook deu problema. Está no conserto desde março, está difícil achar a placa, o rapaz está procurando a placa, tenho cobrado dele constantemente, mas ele está vendo aí a placa. O lugar mais barato que eu encontrei, R$250, o Helder levou, né, lá no centro da cidade, cobraram 500, enfim, mas eu consegui a 250, mas está difícil encontrar a placa. Quando chegar a placa similar, estou em cima, desde março aí, a gente vai trazer o notebook. O Helder deve ter trazido o notebook dele, obrigado aí, Deus abençoe, mas a gente vai trazer aí o nosso notebook velhinho, amém? Amados, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança em outras traduções, né? A minha tradução é diferente. Era um momento difícil, né? O rei Nabucodonosor, em 586 a.C., invadiu Jerusalém e fez aquela devasta. Crianças morrendo de fome, pessoas assassinadas, mães vendo seus filhos assassinados, crianças morrendo de fome. Foi uma época terrível, foi uma época muito difícil naquele momento. O profeta Jeremias estava presenciando tudo isso, estava presenciando todos esses acontecimentos catastróficos em Jerusalém. Eu quero que vocês se reportem para aquela época, para imaginar uma situação. Se hoje a gente está vivenciando esse momento aí de máscara, esse momento aí de difícil no mundo todo, imagina naquela época aquelas pessoas passando por esse momento difícil, sendo capturado, sendo torturado, sendo levado à morte, tendo fome e não tendo o que comer, as pessoas chorando, pedindo um pedaço de pão e não tendo o que comer. Se hoje a gente passa por esse momento difícil, muitos estão ainda passando por momentos difíceis por causa de parentes e pessoas da família que perderam, que se foram, que morreram, que ainda continua no hospital. Imagina aquele momento difícil que era bem pior do que agora. Mas o profeta Jeremias, ele focou em algo que trouxesse esperança para a sua vida.
Os acontecimentos que trata desse livro, o livro de Lamentações, foram trágicos e horrendos. Se você ler o livro de Lamentações, você vai ficar entristecido com todos os detalhes, com todos os acontecimentos terríveis, horrendos, horríveis que estavam acontecendo naquela época. E ali estava o profeta Jeremias presenciando. A ira de Deus transbordou e ele usou os pagãos para castigar o seu povo. Ou seja, devido ao pecado, devido ao desleixo, devido ao abandono de Deus, de virarem as costas para Deus, Deus derramou da sua ira de tal maneira que usou aquele povo, os babilônicos, justamente para corrigir, usar uma vara de disciplina em cima do seu povo. Em cima do seu povo. E se você ler a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver que o povo de Deus teve seus altos e baixos. Houve momentos em quando eles estavam servindo a Deus, obedecendo a Deus, eles estavam bem, prosperando, Deus abençoando, mas quando abandonavam, viravam as costas para Deus, o povo decaía. Quando os sacerdotes viravam as costas para Deus, o povo seguia as instruções dos sacerdotes e decaíam. Quando as autoridades, os reis, os príncipes, viravam as costas para Deus, o povo seguia e também declinavam e caíam em pecado. E aí vinha a ira de Deus, aí Deus levantava profetas para avisar da parte de Deus, avisando uma vez, avisando duas vezes, orientando, tendo a bondade, o amor e a infinita misericórdia de avisar, mas o povo não deu ouvidos e foi mais uma etapa de sofrimento, desta vez nas mãos dos babilônicos. Na parte da responsabilidade pelo castigo estava com a liderança religiosa de Israel. Essa liderança que era para estar à frente, orientando, ensinando, instruindo o povo, falando de Deus, mostrando a bondade, o amor e a infinita misericórdia de Deus, ao invés disso se corromperam, pecaram, traíram Deus, porque eram pessoas que tinham o dever, a autoridade de falar da parte de Deus, mas ao invés disso, mergulharam no abismo do pecado, mergulharam no abismo justamente das coisas erradas, se misturaram com os erros e não teve outro jeito a não ser Deus corrigir todo aquele povo. A vara de correção de Deus foi os babilônicos. E se você ler na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus sempre levantava um povo para corrigir o povo de Deus. Muita gente olha para a Bíblia e fala: que Deus cruel é esse, que Deus ruim é esse. Não, Deus não é ruim, Deus não é cruel. Deus apenas quer instruir seu povo para que ande em conformidade com a vontade dEle. Nós estamos vivenciando tudo isso aí, irmãos. Nós estamos vivenciando, o mundo todo está vivenciando isso. Mas eu pergunto, o mundo tem se voltado para Deus? O mundo tem se voltado para os avisos de Deus? O mundo tem se voltado para seguir, obedecer a Deus? Não. E deu nisso. Houve a permissão de Deus para que tudo acontecesse. E esse momento é um momento de reflexão, irmão. É um momento de aproximação maior de Deus. É um momento de maior fidelidade a Deus, é um momento de mais esforço de cada um, de se dedicar a Deus, de buscar a Deus, de fazer aquilo que não fez no passado, mas agora tem que fazer, de reflexão, de se voltar para Deus, porque o momento é um momento difícil, a gente não sabe o que isso vai acontecer, a gente não sabe que se vai existir uma vacina ainda esse ano, se a vacina vai ser
funcional, se essa vacina vai funcionar. Ninguém sabe se vai vir a segunda onda, como estão falando aí, que vai vir a segunda onda, ou a terceira onda, ou se vai vir outras coisas piores. Ninguém sabe, só Deus. As pessoas estão questionando se isso aconteceu de propósito, se isso aconteceu de uma forma descuidada, ou se foi realmente um propósito. Existem vários sites que eu tenho visitado que mostram dos dois lados que houve realmente um propósito disso aí. Onde existem pessoas interessadas e que sempre falaram em diminuir a população do mundo. Há interesses por detrás. Por outro lado, também tem as justificativas de que foi um acidente. Mas também existe dos dois lados justificativas que comprovam que foi também algo de propósito para destruir a economia do mundo, para que os ricos fiquem mais ricos e os pobres fiquem dependentes dos ricos e manipulem e façam o que quiser. Nós não sabemos, irmão. Nós não sabemos o que passa na mente, no coração de um ser humano perpétuo. Mas nesse momento lá, Jeremias, aquele homem justo, profeta justo, um profeta, um homem de Deus, estava presenciando toda aquela desgraça, irmão. Como nós também estamos presenciando toda essa desgraça que aconteceu no mundo, irmãos. Se você vê os índices de pessoas que morreram no mundo todo, pessoas que estão aí chorando até os dias de hoje pelos seus parentes, é um momento difícil. São 754 mil firmas, 1000 ou milhões, eu não me lembro, mas acho que são 1000 empresas que fecharam nesse país. Olha as sequelas que isso vai acontecer. Olha o problema que vai acontecer. E Jeremias estava presenciando tudo isso, vendo o povo que se desviou do caminho certo por ter sido enganado pelos profetas mentirosos, porque havia também profetas mentirosos. Como hoje em dia também existe profetas mentirosos, aqueles profetas que querem massagear o seu ego, falando palavras elogiosas, para ter uma credibilidade, mas não se fala da genuína palavra de Deus. É muito fácil chegar para você e falar que é só vitória, é só vitória, é só vitória, e você andando errado, você nos caminhos errados, você distanciado dos caminhos do Senhor, você distanciado das vontades de Deus na tua vida, e você falar, ouvir de um profeta mentiroso, é só vitória, você vai conseguir um carro novo, você vai conseguir um emprego melhor, você vai conseguir uma casa na praia. Naquela época também tinha profetas mentirosos, que profetizavam para os reis mentiras, enganavam os reis, dizendo que iam conquistar, que iam ganhar batalhas, e os reis perdiam batalhas. Existiam também profetas mentirosos naquela época, como existe nos dias de hoje também, infelizmente. E o povo desviou do caminho certo, por ter sido enganado por profetas mentirosos. Os sacerdotes eram culpados também por causa dos seus próprios pecados e da sua própria maldade. Sacerdote que tinha que estar com uma vida íntegra, sacerdote que tinha que estar ali orientando o povo no caminho certo, dando direcionamento ao povo no caminho certo, estavam todos errados. E é difícil, irmãos, você ser uma pessoa íntegra, você ser uma pessoa que serve a Deus e ser atingido por causa de uma maioria. É o que nós estamos passando nesse momento.
nós somos servos do Senhor, nós servimos a Deus, nós tememos a Deus, nós glorificamos o nome do Senhor, nós tememos o Senhor, nós louvamos a Ele, e estamos passando por tudo isso por causa de pessoas ímpias. Estamos no bolo, no meio do furacão, por causa dessas pessoas que agora há pouco tempo no carnaval fizeram uma chacota com Jesus Cristo, botaram o diabo arrastando Jesus, pessoas que casam com o mesmo sexo, do mesmo sexo, que praticam uma série de problemas, uma série de bestialidades, uma série de coisas erradas, e agora a gente está nesse bojo, junto com eles. O mundo está assim. Da mesma forma estava Jeremias lá, um homem de Deus, um profeta de Deus, e passando por todo aquele momento. É difícil, irmãos. Nós, como seres humanos, ficamos impressionados, ficamos amedrontados. Quando essa pandemia começou, que começou a sair no noticiário, teve gente aí que ficou desesperada, teve gente que se apavorou, todos nós ficamos nervosos dentro de casa, preocupados com os parentes, preocupados com amigos, preocupados com os irmãos da igreja. Foi algo terrível. Mas o diabo teve essa intenção mesmo de assustar, de deprimir. Mas o que Deus quer nos falar nesta manhã é o que falou na época para Jeremias. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É difícil, irmão, é difícil. Teve momentos que eu fiquei também muito abatido, preocupado com a minha família teve tudo isso, esconderam de mim depois que passaram por esse coronavírus aí, vieram para mim e falaram, olha, nós passamos mal, quase morremos, sucumbimos. É difícil, irmãos, todos nós nos abalamos, mas essa é a intenção do diabo. Essa é a intenção do diabo, de assustar, de amedrontar, de fazer tudo isso. E Jeremias encontrou na palavra de Deus, encontrou na inspiração de Deus na sua vida, essa palavra que serve para nós também. É claro que nós não estamos sendo reféns de um povo e sendo levados para um cativeiro, mas estamos refém dessa pandemia, desse momento difícil que estamos atravessando. E todos nós, ao deitarmos no nosso travesseiro toda noite, a gente fica pensando assim, será que eu fui contaminado hoje? Será que essa tosse que eu estou tendo aqui é isso, é um sintoma? Será que esse espirro, agora quando alguém espirra, já fica nervoso, já fica, meu Deus, será que eu peguei isso? Todos nós estamos assim, irmão. E várias informações erradas, contraditórias. Uns dizem que é necessário todo mundo passar, outros dizem que o vírus não adianta, está no ar, já está no ar, não adianta. Um grupo agora de quase 260 cientistas falaram, olha, o vírus está no ar, não adianta. O próprio organismo vai criando anticorpos. De tanto você andar aí, o vírus está dentro da tua casa, o vírus está na rua, o vírus está dentro da igreja, o vírus está em tudo quanto está no ar. E você vai adquirindo anticorpos. O organismo tem essa função maravilhosa por Deus de criar anticorpos, e aí daqui a pouco você não sente ele, você não sente mais ele, ou então, quando você sente ele, é um sintoma leve, como agora está acontecendo. Alguns sintomas no início foram violentos, agora já estão sintomas mais leves. A Fatinha trabalha direto na área de saúde, a nossa irmã também trabalha também na área de saúde também, não é verdade? Agora os sintomas já estão mais leves, porque o organismo, Deus criou um organismo maravilhoso, que ele vai adquirindo imunidade.
Mas os sacerdotes tinham a maior culpa, porque eles tinham uma responsabilidade de ensinar o povo, orientar o povo. A maior culpa era deles. Apesar de tudo acontecendo de ruim com o povo, o profeta faz lembrar ao povo que o amor de Deus pelo seu povo não se acaba. Apesar de tudo isso, o profeta fala para o povo que o amor de Deus pelo seu povo não se acaba. O amor de Deus por nós não se acaba, irmãos. Apesar de estarmos nesse bojo, estarmos aí nessa vitamina toda aí misturada aí, nessa salada de fruta aí, o ideal seria se esse vírus viesse para aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus. O ideal seria para que essa pandemia viesse para essas pessoas que escarnecem de Deus. A gente vê na internet uma pandemia dessa tão séria, tão preocupante, que você pode estar vivo hoje, amanhã não pode mais, e pessoas brincando, pessoas falando mal de Deus, pessoas dizendo que Deus é o amigo imaginário do adulto, xingando Deus, dizendo que Deus não existe, não consegue ter temor, enquanto a gente está ali buscando a Deus dentro de casa, orando, Senhor tem misericórdia, Senhor tem misericórdia. Tem gente brincando, essa pandemia tinha que ir para os ímpios, não para nós, mas nós estamos aí juntos, porque estamos no mundo. Jesus falou para que não vos tireis do mundo. Nós estamos aí junto nessa pandemia, mas o profeta fala, o recado que o profeta deixa ali para aquele povo ali, é que o amor de Deus nunca se acaba. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, meus irmãos. É difícil, irmãos, é difícil. Houve momentos que eu fiquei um pouco desesperado, irmão. Eu não vou mentir para os irmãos. Quem ficou assim em momentos? Todos nós ficamos teve momentos que a gente ficou, meu Deus, o que é isso? Mas a gente tem que focar, fazer força, focar em Deus, lembrar que o seu amor dura para sempre. Esse amor, essa bondade de Deus são novas, se renova a cada manhã. Que coisa maravilhosa, né, Leila? Você saber que o amor de Deus se renova a cada manhã. E muitíssimas são as suas misericórdias. E a esperança vem a cada dia. A esperança vem a cada dia. A gente recebe informações de tudo quanto é tipo, irmãos. Toda hora tem uma informação nova. Ontem, por exemplo, eu tive uma informação que eu duvidei. Mas a pessoa falou que garantiu para mim, mas eu duvidei. Eu falei assim, não é possível. Mas informações chegam. Eu conversando ontem com um pastor, amigo meu, ele falou assim, pastor, esse vírus, essa pandemia, ela tem endereço certo, ela tem propósitos, ela tem países certos. E ele me disse, ele me disse isso, eu não quis acreditar isso, assim, ó, na Argentina já tem a vacina já está na Argentina, já estão vacinando lá. E eu fui consultar lá na Argentina, e por incrível que pareça, eu me assustei, porque só tem 2.000 mortos. Ele falou assim, eu conheço um irmão argentino, que está aqui no Brasil, que veio de lá, e falou assim, eu já tomei a vacina. Eu não quis acreditar nisso, mas eu não duvido, irmãos. Eu não duvido que isso tenha propósitos. Não sei, irmãos. O ser humano é perverso. Ele garantiu que na Argentina já tem a vacina, não sei se é verdade ou não. Eu duvidei, eu não quero acreditar nisso. Mas quando eu fui consultar, a Argentina só tem 2.000 mortos.
e fecharam as fronteiras Argentina e outros países para que ninguém do Brasil vá para lá, porque aqui está um índice alarmante, alto, e de repente até pegue a vacina lá, não sei. Eu fiquei assustado, eu falei, meu Deus, então o ser humano está sendo seletivo. Ou seja, alguns já têm a vacina, já tomaram a vacina, porque a gente vê certos políticos, que a gente vê no mundo tudo, eles tranquilos, e eles devem ter tido alguma coisa. Eu recebi uma informação também que num país africano chamado Madagascar, eu não sei quem leu isso, eu até postei, que o presidente lá, no seu país, um país pobre, conseguiu reunir alguns ingredientes, não é? E fazer uma fórmula que não tem coronavírus lá, as pessoas estão tomando e não está tendo. E aí a OMS, ele comunicou à OMS, e a OMS disse que deu não sei quantos milhões, ofereceu não sei quantos milhões para ele ficar calado. Está lá, eu botei no meu Facebook, eu não sei se é verdade ou não, porque tem muita informação certa, errada, mentirosa, enganosa, mas eu não duvido, porque o ser humano é perverso. Existem interesses. Existe interesse. Por detrás de tudo isso também existe interesse, porque eu tenho certeza que esse vírus foi de propósito. Porque tem interesses, irmão. Há interesses. A gente fica triste com isso, em ver o ser humano dessa maneira, mas há interesses. Mas o profeta foca na esperança. O que é esperança? Esperança é expectativa otimista de realização daquilo que se almeja. Esperança é a expectativa otimista da realização daquilo que se almeja. Quantos têm esperança de algo na sua vida? Esperança de realizar alguma coisa, de fazer alguma coisa, de se formar, de estudar, enfim, de alguma coisa, de construir, de pagar a sua casa própria, de comprar, de terminar, de fazer alguma... Isso é esperança. E o profeta estava falando justamente ali para aquele povo sobre esperança em Deus, aguardar, esperar em Deus, porque Deus nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Uma hora a verdade vai vir à tona, uma hora as coisas vão acontecer. Eu não sei quando, irmãos. Eu não sei quando, irmãos. Eu não sei quando, irmãos. Mas tem que ter esperança. A gente vê Abraão. O que foi dado de promessa para Abraão? Que ele teria um filho. Aos 75 anos, já era difícil ele receber a notícia de que ele ia ter um filho. E ele teve um filho aos 100 anos. 25 anos ele ficou esperando. Mas ficou ali, aguardando, esperando. Esperança. Ter filho aos 75 anos. Demorou 25 anos quando ele teve um filho. Davi foi rejeitado pela sua própria família. Ele foi rejeitado pela sua própria família. Nem seus pais lembraram dele. O profeta Jessé foi perguntar: ainda tem mais alguém? Ah, tem um lá no campo, chama. E aí quando ele veio, justamente foi ser o rei de Israel. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos. Vendido pelos medianitas e depois levado para o Egito, ficou num calabouço, ficou preso, injustiçado e se tornou quem? Governador do Egito. Jefté era filho de uma prostituta. Filho de uma prostituta. Não havia esperança, não havia nada para ele de melhor. Filho de uma prostituta.
rejeitado, abandonado, criticado, desprezado. Imagina um filho de uma prostituta naquela época. E ele se tornou um juiz de Israel. Gideão era aquele homem que a Bíblia mostra ele escondido, malhando o trigo dentro de um lagar, que muitos dizem que ele estava acovardado. Eu não acho que ele esteja acovardado, ele usou uma estratégia. Acovardado se ele estivesse debaixo da cama, dentro de casa, não fazendo nada, mas ele pegou o trigo e foi malhar no lagar para disfarçar os medianitas que roubavam. Ele estava ali. Ele estava ali, sem esperança nenhuma. E de repente ele reuniu um exército pequeno. E nesse exército pequeno que ele reuniu, ele ganhou grandes batalhas. Conquistou grandes batalhas. Então Abraão foi um pai da multidão. Davi se tornou rei de Israel. José, governador do Egito. Jefté se tornou juiz de Israel. Gideão venceu todo o exército medianita com um pequeno grupo de 300. Esperança. Esperança. Os nossos olhos não devem estar focados nos acontecimentos ao nosso redor, mas sim em Cristo. Eu sei que o diabo está querendo pegar a tua cabeça e focar, empurrar para cá e mostrar o problema de perto. Ele faz isso, é papel dele, e ele faz muito bem. Ele quer pegar você e focar aqui, ó, foca aqui no problema. Foca aqui nesse problema, foca aqui nessa multidão, foca aqui nesse problema grave. Mas nós temos que virar os nossos olhos, focar em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, não é fácil. Não é fácil, irmão. Pelos acontecimentos que estão aí ao nosso redor, é muito difícil. Por mais que a situação esteja complicada em nosso redor, devemos fixar os nossos olhos na bondade de Deus, no seu amor, no seu cuidado com cada um de nós. Nós temos que acreditar, irmão. Faz força. Eu estou fazendo força, porque nós não sabemos quanto tempo vamos ficar assim. Os nossos irmãos lá do passado, 1930 e pouco, ficaram 2 anos usando máscara. Aquela bicuda, assim, parece um bico de pato. Quem já viu isso no Facebook, na história, uma máscara, parece um bico de pato desse tamanho. 2 anos. 2 anos vivendo assim, irmão. A gente não sabe quanto tempo nós vamos ficar. Já estão dizendo que tem uma vacina que vai sair agora em agosto, que é a russa. Já estão dizendo que vai sair uma vacina chinesa aí, agora também. Enfim, eu não sei. Que até o final do ano já vai começar a vacinar, que já vai... Não sei, irmãos, mas enquanto não sai essa vacina, irmãos, vamos focar em Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É difícil, irmão, está sendo difícil para todos nós, eu me incluo nisso também. Parece que foi pouco tempo, a igreja estava aqui na normalidade, né? Congressos, a gente perdeu aí já encontro de casais, né? Já perdemos um monte de coisa aí, congresso de adolescente. Vamos perder congresso de mocidade agora em agosto. Enfim, uma opção de coisa. Mas é a vida, irmãos. Cada vez que os nossos olhos focam as promessas de Deus pela fé, aumentamos a nossa esperança com quem acreditar em algo que vai mudar a qualquer momento. Então foque as promessas de Deus. Foque as promessas de Deus. Não deixe o diabo desviar o teu olhar. Não deixe o diabo sussurrar no teu ouvido. Eu sei que está difícil. Eu falo para a Sirlene, a gente vai na rua, como ontem nós fomos ali no centro de Queimados.
todo mundo de máscara, todo mundo para lá, para cá de máscara, parece assim que a gente está em outro planeta, né? É uma coisa assim, você entra no mercado, todo mundo de máscara, você entra num lugar, está todo mundo de máscara, todo mundo olhando para a cara de o outro assustado, todo mundo olhando, vendo a reação do outro, achando que o outro vai te contaminar e você vai contaminar o outro, é uma confusão danada. É difícil, irmãos. Nós temos ido a banco, o pastor Benedito, já pegamos 5 horas de fila de banco, em pé, porque ele tem que estar lá, não pode, e a gente tem que ir para o banco para eles, todo mês, resolver as coisas dele, banco, vai no outro banco, paga a conta, paga isso, tudo, é difícil, irmãos, você criar coragem para sair na rua, para encarar uma fila, 6 e pouco da manhã, e chegar lá, olhar, a fila está imensa, hoje não dá, deixa para amanhã, hoje está muito cheia, está lá na casa do sabão, que nem no outro dia entramos numa fila, 1 hora de fila, quando a gente chega, vem o pessoal, a fila estava até pequena, não estava muito grande, quase ali na loja Ritz, mais ou menos, aí de repente vem um funcionário, o banco não vai abrir que está tudo contaminado, perdemos 1 hora em pé. Aí lá vamos nós para Nilópolis, para o Itaú, que a fila é menor, e resolvemos. Mas é desesperador, irmão. Você volta para casa pensando assim, será que eu fui contaminado? Será que hoje eu peguei o vírus? É difícil, irmão. Mas a nossa vida vai ser assim. Vai ser assim até sair uma vacina ou criar uma imunidade, se é que vamos ter uma imunidade assim para não pegarmos mais, né, Fatinha? Não sei. Dizem que nós estamos criando uma imunidade, os sintomas agora são bem leves do que os anteriores, que eram mortais, agora é um resfriado. Meu irmão teve 3 ou 4 dias só de resfriado, perdeu o olfato agora, 2 dias, mas já está bem, quer dizer, já está criando, sei lá, uma imunidade, eu não sei se eu posso dizer isso, é isso mesmo, mano? Não sei se é isso, eu não sei, ninguém sabe, é algo novo, é tudo novo, irmão, mas a gente tem que focar nas promessas de Deus, nós temos que acreditar em Deus. Acredite que esse momento difícil não será duradouro, é passageiro. Acredite assim. Acredite, esse momento é passageiro, não é duradouro, não vai ser para o resto da vida. Pode ser que seja só meio ano, pode ser que seja 7 meses, não sei, mas não vai ser para o resto da vida. Nós vamos ter ainda uma vida normal, nós vamos aqui entrar e nós vamos queimar as nossas máscaras, nós vamos jogar elas por alto, vai haver esse momento, ou então Deus vai fazer um milagre, de alguma outra forma, eu não sei, irmãos, não posso dizer para os irmãos, não é revelação, não é visão, não é profecia, é as promessas de Deus, porque o amor dele é infinito. Baseado nesta palavra, as promessas de Deus são infinitas. Por isso que o profeta fala, o amor de Deus não se acaba. A sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos a cada manhã. Como é grande a fidelidade do Senhor, Deus e tudo que eu tenho, por isso, Deus é tudo que eu tenho e por isso confio nele. Qual é o nosso bem maior? É Deus, irmão. Não temos bem maior do que Deus. O carro, você pode perder, roubar. A casa, ela pode até ser demolida. Ela pode até vir abaixo. Mas o nosso bem maior é Deus. Esse é duradouro, esse é eterno. Então, irmãos, foque nisso, irmãos. É difícil, mas foque nisso. Foque nas promessas de Deus. Acredite que esse momento difícil não será duradouro. É passageiro. Lembre-se sempre de que Deus faz na tua vida.
do que Deus já fez na tua vida, do que Deus está fazendo na tua vida. Lembre-se disso, traga a memória tudo que Deus já fez na tua vida, os livramentos, a cura, as portas que Ele abriu, a bênção que Ele te deu. O diabo vai tentar roubar a tua fé, vai tentar roubar, desviar o teu olhar, vai tentar mudar o teu olhar para outra direção, mas lembre-se, coloque isso em primeiro lugar na tua vida. Lembre-se que existem outras promessas a se cumprir, e elas virão, elas se cumprirão na tua vida. Aquelas promessas que Deus prometeu para a tua vida, elas não morreram não, elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. O diabo está dizendo que não. O diabo está dizendo que está tudo acabado. O diabo está dizendo que está tudo interrompido, que está tudo suspenso. Mas elas virão sobre a tua vida. Elas virão sobre a tua vida. Você ainda vai conseguir casar, você ainda vai terminar os teus estudos, você ainda vai conquistar a faculdade, você ainda vai fazer essa prova para esse concurso público, você ainda vai fazer tudo isso, porque as promessas de Deus ainda vigoram na tua vida. Não deixa o diabo roubar disso não. Não deixa o diabo influenciar isso não. Está sendo muito difícil, irmãos. Teve momentos que eu fiquei assim preocupado dentro de casa. Falei, meu Deus, a igreja, como é que a gente vai pagar essas contas? Como é que a gente vai resolver isso? Eu não tinha nem ânimo nem de fazer o relatório. Eu ia na contadora, a contadora falou assim, pastor, tem que fazer o relatório. Eu falei assim, eu não consigo pegar nas notas para fazer o relatório. Foi difícil, irmão. Eu pegar um relatório de fevereiro, um relatório de março, aonde a gente estava fazendo tudo isso aqui, ó, que era meu sonho, fazer isso, botar esse piso, botar isso aqui tudo bonitinho, janela, tudo, e pegar nessas notas, e agora está dentro de uma pandemia. Falei, meu Deus, depois de ter colocado tudo isso, depois de ter caprichado com tanto amor, com tanto carinho, num piso de porcelanato, com revestimento, com janelas bonitas, está pegando a nota, e o diabo sussurrando aí, acabou, você fez isso à toa. Foi difícil, foi uma batalha, irmãos, eu escrever a contabilidade disso, eu fazer o relatório de fevereiro, fazer o relatório de março, foi uma grande batalha, eu sentado ali na minha sala, escrevendo aquilo, com as notas de porcelanato, com as notas de tudo isso na mão, de janela, de vidro. E o diabo falou assim, para quê? Para quê que tu fez isso? Para quê? A igreja vai fechar? Para quê? Você não vai conseguir pagar as contas, para quê? Mas graças a Deus nós temos irmãos aqui fiéis, que trouxeram o seu dízimo aqui na igreja, foram lá em casa levar o seu dízimo, e a gente está pagando as contas, irmãos. Está sendo difícil, algumas estão ficando para trás, mas nós estamos pagando as contas. Teve um casal que foi lá em casa entregar o dízimo, que eu chorei, irmão, eu chorei muito, porque eles trouxeram uma quantia boa de dízimo, que a gente estava precisando, irmão. E eles foram lá, eu virei para o lado, comecei a chorar, e falei para minha esposa, verdadeiramente Deus ama esse lugar, Deus ama esse lugar, porque aqui nós pregamos a palavra de Deus, aqui nós não enganamos ninguém, aqui a gente tem feito tudo com transparência. Deus ama este lugar, e Deus falou, eu falei para minha esposa, Deus verdadeiramente ama a Igreja Batista Nova Filadélfia, porque, irmãos, eu chorei quando Ele me entregou na minha mão, eu botei a mão assim, eu chorei, irmão, eu me emocionei. E os irmãos têm trazido dízimo aqui, entregue ao pastor Washington, tem entregue lá em casa, e a gente está passando para contabilidade, as irmãs estão contabilizando,
E a gente está pagando as nossas contas. Estamos pagando as nossas contas. Ficaram algumas para trás, mas não vamos pagar em nome de Jesus. Nós vamos pagar em nome de Jesus. Essa semana eu fui lá na loteria, paguei 4 contas, 2 contas de água atrasadas aqui e 2 de lá atrasadas. Só restam, se não me engano, 4 agora para a gente juntar e não dever mais nada, mas nós vamos pagar. Nós vamos pagar as contas, vamos pagar a convenção, nós vamos pagar. Está sendo difícil para mim administrar isso, irmãos. É muita conta, é muita coisa que eu tenho que resolver sozinho. E para piorar a situação, nas minhas 2 mãos eu tive síndrome do túnel do carpo. Eu não sei quem conhece isso, mas é horrível. Você não dorme, você passa a madrugada com as mãos formigando. Assim que você dorme, a tua mão formiga, você não dorme. Aí você acorda. Eu estava dormindo 2 horas por noite. A Vanessa aí, que eu tenho feito fisioterapia lá na Orfis, fazendo fisioterapia, tomando uma multidão de remédios, com corticoide, não tenho força nas mãos, dói. Só um milagre, irmãos, só um milagre para as minhas 2 mãos, mas eu tenho orado a Deus. Eu falei: Senhor, Tu me curaste de 2 esporões num passado, em uma pequena e simples oração. Eu estou esperando em Deus um milagre, porque a operação é um tiro no escuro, irmãos. A operação pode dar certo ou não, pode piorar e pode não valer nada, não é? Só um milagre, irmãos. Só um milagre nas minhas mãos. Quem teve isso, ou quem tem isso, quem tem isso aí? Já teve ou tem? Tem? Ainda tem? É horrível, né? Você não dorme. É um tiro no escuro. Operar é um tiro no escuro. Tem gente que opera, consegue. Tem gente que opera, piora. Eu estou usando tala para dormir. Comprei uma tala, não encontrei desse lado a tala desse lado. Aí estou botando a tala todo dia à noite para tentar dormir. Durmo com tala. Dormir 2 horas por noite, irmão. Você acorda abatido, acorda mal-humorado. Ainda tem que resolver tudo isso. Resolver problemas da nossa casa, fazer compra e resolver as coisas da igreja também, vir pagar conta. Mas nós vamos vencer. Lembre-se que as promessas feitas por Deus, elas vão adiante, mas as promessas feitas por os homens, elas não vão. Mas as que vão adiante são as promessas feitas por Deus. Amados, que Deus abençoe vocês. Eu não vou me estender mais, porque a gente tem que ter um horário, no máximo 10h30, no máximo estourando. À noite também a gente tem que ter um horário também estourando também, porque é muito tempo, né? A gente tem que evitar ficar muito tempo aglomerado. Estamos com distanciamento. Eu peço aos irmãos que aqueles que vieram de manhã, deve ter um grupo que não veio de manhã, que está vindo à noite, mas não venham à noite, porque senão não vai dar para todo mundo sentar. Senão não vai ficar difícil para todos sentarem. Ou então a gente depois, dependendo, a gente vai ter que fazer 2 cultos na parte da tarde. A recomendação, irmãos, é que não se ligue ar-condicionado, não se fique em ambiente fechado com ar-condicionado. Eu vi uma simulação de todo o ambiente fechado. O vírus, ele se multiplica, a gente tem que deixar tudo aberto. Talvez a gente tenha que passar o verão sem ar-condicionado, com as janelas abertas, com tudo aberto, porque é mais seguro para nós. Não é isso, Fatinho? É mais seguro. Eu tenho ido a lugares aí que ninguém está ligando o ar, em clínica e tudo, até não estão ligando o ar, não estão ligando por causa da aglomeração e também o vírus circular. Então, irmãos, é tudo muito novo para nós. Então, irmãos, vamos nos ajudar uns aos outros, vamos cooperar para que possamos prosseguir nessa caminhada de fé.
Amém? Eu peço aos irmãos, que os irmãos, por favor, eu vou ficar de joelho, que vocês fiquem de pé e levante uma oração por mim. Não é bom ficar chamando, não. Outra coisa, irmãos, a gente não está usando o bebedouro, porque a recomendação é não usar o bebedouro. Então o bebedouro fica isolado. Se você quiser, você traga a sua garrafa de água, traz a sua garrafinha de água, porque a gente não pode. Primeiro que a pessoa vai beber, vai ter que tirar a máscara, e o bebedouro pode, né, um bebendo, outro bebendo, pode contaminar. Então, por isso que ele está desligado. Traga a sua garrafinha d'água, a gente não tem água aqui também. Traga a sua garrafa d'água. Eu peço os irmãos, nós vamos orar também pela Vanessa, tá rolando até da hora, dormir até bem. Eu vou orar. Se você também está doente aí, fica ligadinho. Tu não mudou, tu continua o mesmo, tu és o Senhor. A tua igreja te adora, a tua igreja te exalta. Olha, Deus, tu falaste, a igreja estende a mão, libera a tua palavra sobre a vida do teu servo. Ele te escolheu, pastor Durval, ele te assim, porque grande será o exército dentro desta casa, e tu irá tu vai orientar com destreza, tu vai ensinar. Grande é a caminhada, Senhor, aí o teu filho, a quem tu confiou ovelhas, vidas. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, por favor, Senhor, ai, uma nácia, no passado tu lembra do dente de ouro? Testemunho esse que tu conta. Ai, eu, o Senhor, faço como quero, marco como quero, faço como quero. Tu não vai largar o cajado, não. Tu pensaste por um tempo, tá na hora. Nada nova séria. Esqueceu de quem te chamou. Olha como eu, o Senhor, tenho tratado contigo. Olha eu como o Senhor tem te mostrado que tu ir na minha dependência, faço como quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. A experiência que tu tem pedido, chegou a hora. E os homens irão ver quem é que controla o teu sangue, quem é que te faz o coração bombear. Senhor, Senhor, enche o teu filho de unção e poder. Ah, Senhor, ele ministrou. Não foca no problema. Não foca no problema. Não foca no problema. Não foca no problema. Aquele que te prometeu é fiel. Senhor, cuida dele, da saúde, a mente, todo esquecimento, né, da bachéria. Renova o teu filho. Senhor, visita-o nesta manhã. Na hora que tu quiseres, tu vai fazer o sobrenatural, porque ele não vive por vista, ele vive por fé. A tua igreja te adora. Nós somos a tua igreja. Visita-nos com poder, Senhor. Trata-nos, Senhor, como tu queres. Que haja em nós temor, que haja em nós, aleluia, cumplicidades com o teu reino.
Em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos o teu servo. Não só o pastor Durval, mas a pastora Sirlene, pastor Wagner, pastor Washington. Obrigada, Senhor, pela vitória do pastor Benedito. É a nossa vitória também. Recebe a nossa adoração. Obrigada, Senhor, porque Tu tem controlado o Teu filho. Tu tem abençoado. Tu tiraste ele daquele lugar, Senhor, e nos trouxe para a glória do Teu nome. Eu Te louvo e Te exalto em nome de Jesus. E a gente aproveita nessa manhã. Tem alguém aqui entre nós que quer retornar, estava afastado, ouviu do culto, ouviu as lives. Tem alguém entre nós que hoje quer assumir esse compromisso com Jesus? Aproveita essa oportunidade. Você que se afastou, você está aqui hoje. Todos aqui são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Fernanda, meu amor, vai ter que deixar para outro domingo, tá bom, querida? Amém. Amado, eu confesso para os irmãos que eu não esperava essa quantidade na igreja. Eu estou assim, muito emocionado mesmo, com a quantidade dos irmãos aqui. Eu quero agradecer os irmãos por tudo, irmão, pelo carinho, no Dia dos Pastores, no meu aniversário. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. Eu só sei dizer que vocês são muito especiais. Foi assim, marcante. Toda a manifestação de carinho, todos foram, né? Os grupos, né? Trouxeram uma lembrança, um presente. À noite nós fizemos uma mesinha, né? Graças a Deus ali. Os irmãos cooperaram. Eu fiquei surpreendido, né? Ganhei até panelão de sopa. 2 bolos, toalha do Vasco, né? Eu não... Irmãos, eu tô feliz. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Eu sinceramente, eu não sei se eu mereço isso tudo, não. Mas que vocês são muito especiais, são. E eu queria agradecer, irmãos, a presença de todos vocês aqui de manhã. Eu estou surpreso. E quando eu botei lá no Facebook, quem vai? Aí apareceu 40, 50 pessoas. Eu falei, não, eu falei para a Sirlene, não vai isso tudo não. E tá aí. Eu queria agradecer. E se vocês puderem cooperar, irmãos, tem pessoas que vão vir à noite. Não venham, deixa as pessoas virem à noite, senão vai aglomerar muito. Tá? E eu estou emocionado. Eu vou pedir. O infinito amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do seu santo e glorioso Espírito seja com todo o povo de Deus, todo Israel espalhado na face da terra, e os salvos e remidos pelo sangue de Jesus digam. Amados, orem pelo pastor Benedito. Nós internamos ele, trouxemos ele ontem, foi uma correria.
uma correria. Ele desmaiou, ele desmaiou na entrada da nossa casa quando a gente trouxe do hospital, está muito fraco, está usando fralda geriátrica, está deitado lá. A gente não sabe, os médicos disseram que ele foi contaminado ficou na UTI contaminado com o vírus, mas a gente acredita que não, porque nós fizemos teste, ninguém lá em casa teve o vírus, e só ele teve, que não sai dentro de casa, e aí ele está em casa.